Muito bom, Liliane. Então, nós vimos que o Plan PENAI é muito simples, é muito fácil. E nós podemos utilizá-lo conforme a nossa realidade, o nosso contexto. Nós temos informações sobre as preparações, com as fichas técnicas, informações sobre o cardápio diário e o mensal. Além disso, nós temos informações sobre o custo das preparações. Isso vai ser muito importante quando nós formos fazer a aquisição dos alimentos. Lembrando que quando nós pensamos em aquisição dos alimentos, devemos observar os ingredientes, os alimentos que vêm da agricultura familiar, que está lá previsto no artigo 29 da Resolução 6. Além disso, as informações referentes ao tipo de alimentos que estão referidos no artigo 21 da resolução. Então, é importante a gente observar, de acordo com o guia alimentar, se no nosso cardápio ele tem alimentos in natura ou minimamente processados, na sua maioria, alimentos processados e ultraprocessados, na minoria, então, no máximo 20%, e ingredientes culinários e processados, no máximo 5%. Lembrando que quando estamos falando sobre educação infantil, os ultraprocessados, eles não devem entrar. Então, vamos mostrar uma planilha que você pode criar a sua, conforme o seu contexto, uma planilha que nós utilizamos. É importante que vocês prestem bem atenção e que vocês possam criar a sua própria planilha agora que vocês já estão aptos a utilizar as planilhas do Excel, porque já aprenderam aí com a Liliane como utilizar o Plan PENAI e você pode criar a sua própria planilha. Então, nós estamos aqui com a pauta de compras, a pauta de alimentos. Como eu falei, nós estamos utilizando aqui as informações para ver se está de acordo com o artigo 29 da resolução e o artigo 21 da resolução. Inserimos os itens, que são os alimentos, separamos eles aqui por grupos, então, grupo das frutas, das hortaliças, então, vários grupos. Nós temos as quantidades e os preços que eles serão praticados ou são praticados no pregão eletrônico. E aí nós fazemos a multiplicação desses dois valores, quantidade e preço, e sai o valor daquele determinado alimento. Lembrando que devemos inserir a unidade de medida, a unidade de compra. Do mesmo jeito fazemos com a chamada pública. A quantidade que será adquirido, o preço, multiplicamos e aí sai o valor desse alimento segundo a chamada pública. E aí temos as colunas seguintes. A coluna que se refere aos alimentos in natura, vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. Os alimentos in natura ou minimamente processados, lembrando, no mínimo 75%, então podemos e devemos ultrapassar essa porcentagem. Processados e ultraprocessados, no máximo 20% do recurso do FNDE e no máximo 5% para ingredientes culinários processados. A última coluna nós temos dos valores totais que esses alimentos, que vamos precisar para adquirir esses alimentos. Então, vamos observar se o que foi requerido pelo nosso cardápio ele está de acordo com o segundo, está de acordo com o artigo 21 da Resolução 6. Nós fazemos, então, nós pegamos e fazemos a soma do valor do pregão com o valor da chamada pública e inserimos para os alimentos in natura ou minimamente processados na coluna verde. Para os alimentos, então, a soma dos valores do pregão e chamada pública na coluna vermelha para os ultraprocessados e processados e na coluna
amarela, a soma dos valores também do pregão e da chamada pública. E lá no final, lá embaixo, nós temos aí todas as informações para saber se o nosso cardápio, se a nossa aquisição, ela está de acordo com o que foi previsto. As informações do pregão eletrônico, então aqui, nessa aquisição, 61% dessa aquisição são dos valores do pregão, são dos alimentos do pregão. 30,46% da chamada pública. Então, está dentro. Poderia ser maior. Então, esses valores são fictícios. No que se refere ao tipo de alimentos, lá do artigo 21, nós temos 75,22% de alimentos in natura ou minimamente processados. 15%, então está menor que 20%, de alimentos processados, ultraprocessados e ingredientes culinários, nós estamos com 1,78%, certo? E a gente pode observar aqui que o valor ainda não chegou a 100%. Então, esse é o levantamento do que a gente vai comprando ao longo do ano. E aqui está definido o valor recebido por aquela instituição, por aquele município, estado ou instituição federal. Espero que vocês tenham gostado dessa planilha. Espero que vocês tenham gostado da oficina. E muito obrigada pela participação.